aqui é a Gládia, nutricionista e especialista em coach de emagrecimento definitivo. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que muitas pessoas têm me feito. Elas têm me perguntado assim: Gládia, como assim coach de emagrecimento definitivo? É definitivo mesmo? E aí eu respondo para vocês: é definitivo sim. Mas por que é definitivo e por que eu posso prometer que é definitivo? Porque, na verdade, o meu método do coach de emagrecimento definitivo, ele não é baseado só em mudança de mentalidade, tá? Ele é baseado na ciência. E essa ciência, ela está totalmente comprovada hoje através de estudos que se chama a neurociência. E nós sabemos que o nosso cérebro, por exemplo, ele tem mais ou menos em torno de 100 trilhões de neurônios. E antigamente acreditava-se que o nosso cérebro ele não tinha capacidade de se regenerar e de criar novas conexões neurais. E hoje já se sabe, através desses estudos que foram feitos, que o nosso cérebro sim, ele tem capacidade de se autorregenerar e de formar essas novas conexões neurais entre os neurônios. E que se uma dessas conexões neurais ela foi interrompida, ele pode fazer uma outra conexão neural, ok? Então, se uma área do teu cérebro ela não está boa ou aconteceu alguma coisa, algum acidente, o teu cérebro ele pode desenvolver a outra parte dele, pode desenvolver mais para que seja compensada a falha ou a falta nessa área. Então, a gente chama isso de neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. Então, é nisso que é baseado o meu método. Então, por exemplo, assim, ó, a gente sabe que para que você possa criar uma nova conexão neural, você precisa mudar um comportamento, uma atitude, uma ação. A gente precisa que mude, que o comportamento seja mudado através de uma atitude, de uma ação. Só que esse comportamento ele só consegue ser mudado através de uma atitude, de uma ação, se houver um pensamento antes. E o pensamento ele começa aonde? Aqui. Então vejam só, você tem um certo hábito, tá? Que seja, digamos assim, de comer chocolate todos os dias, um hábito muito ruim para a sua saúde, você acaba engordando, talvez se você não engorde, mas te dê acne, é um hábito ruim. O chocolate ele vai atacar o seu fígado, ele vai talvez te dar algum problema de fígado mais tarde. E você quer mudar esse hábito, você quer trocar esse hábito por outro. E aí, para isso, você precisa o quê? Você precisa, em primeiro lugar, mudar o seu pensamento antes de você atacar o alimento. Então, você mudando esse pensamento antes, o que você pensa antes de ir para o alimento, diferente do que você pensava antes, a forma como você pensava antes será diferente. Isso são estratégias e ferramentas de coach. A gente ensina como cliente, ele vai conseguir pensar diferente. Tá? Isso são as ferramentas específicas do coach de emagrecimento definitivo. Ele vai pensar de uma maneira diferente antes de comer, diferente daquela maneira que ele pensava antes. Muitas pessoas me dizem assim: mas eu não penso, quando eu vi eu já comi. É mentira, tá? Toda pessoa ela tem um pensamento, um sentimento antes, e ela fala com ela mesma antes de comer. Ok? Ela conversa com ela mesma. Então, quais são as conversas que você anda fazendo contigo mesmo antes de comer o alimento? Então, essas conversas, esses pensamentos e esses sentimentos é que tem que ser mudados. E aí, você mudando esse pensamento, você consegue tomar uma outra atitude e uma outra ação. E aí, você vai conseguir mudar o seu comportamento. Você mudando o seu comportamento e você praticando isso várias e repetidas vezes, você vai transformar isso num hábito. A gente sabe que o hábito ele demora de 21 até 60 dias para que ele seja fixado na sua vida. Mas por que isso? Porque demora para uma nova conexão neural se formar e a conexão neural antiga ela ser desestabelecida, ela demora exatamente isso, que é de 21 a 60 dias.
Para quê? Para que você possa formar essa nova conexão neural e a outra conexão neural ela seja rompida, tá? Essa nova conexão